Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os irmãos e irmãs e ministros de diferentes países que estão conectados hoje através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 6 de junho deste ano 2025. Temos como tema o tempo de amadurecer à luz da palavra. Foi pregada pelo Dr. William Soto Santiago na sexta-feira, 13 de maio de 2011, em Talcahuano, 8ª região Chile, e nos leu ali a escritura do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 26, onde nos diz: disse mais, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse ou crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva. Aí enumera 1 e escreve 2, depois a espiga. E por último grão, escreve 3. Por último grão, cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E ele escreve 4. O tempo de amadurecer à luz da palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, o tempo de dar fruto para Deus, que foi pregado em 7 de março de 2001, em Paraguai, pelo Dr. William Soto Santiago, nos diz. E agora podemos ver que a Igreja do Senhor Jesus Cristo potencialmente teve filhos e filhas de Deus, mas não foram manifestados como filhos e filhas de Deus fisicamente, não foram adotados. Tudo ocorreu no campo espiritual, mas fisicamente não receberam sua adoção, não foram transformados. No livro das Eras, editado na página 418, nos diz o reverendo William Branham, aqui é como na metade da página, diz: o que foi semeado na primeira era se desenvolverá na segunda e progressivamente nas demais eras, até que chegue a amadurecer e depois a colheita. Aí desenha uma pedra angular e as eras à direita, e ele escreve em uma parte aqui de notas, escreve o que foi seria semeado, o que foi semear na primeira era, hoje amadurece e é colhido. Continua dizendo o nosso irmão William na mensagem que estamos lendo. Mas na era do grão de trigo, o grão de trigo tem que chegar a amadurecer por meio do sol, que é Cristo, e o sol sai no dia. Na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, na página 30 nos diz o reverendo William Branham. Aqui corresponde ao parágrafo 137 dessa versão do folheto, diz: hoje em dia não podes pregar a mensagem de Lutero, vai nela, mas esse é o pé. Não pode pregar Wesley, não pode pregar pentecostal. Nós estamos mais além disso. Eles se denominacionalizaram e morreram. Eles são o talo. O talo saiu com a folha na primeira condição da igreja. Agora, aí não parece com o primeiro grão que entrou no terreno, caiu na terra o trigo. O segundo que saiu foi o pólen, mas ainda não se parece com o grão.
se parece um pouco mais, está se aproximando mais à imagem do grão verdadeiro. Mas, seguramente, as folhas não se parecem com o grão que caiu na terra. É um portador da vida que estava no grão. Mas, o que fez? Se denominacionalizou igual como toda demais na natureza enquadra com isso, morreu. Então a vida continuou subindo para cima, para a florescência, para a borla. Tem um grupo completo de bolinhas penduradas ali. Parece como pequenos grãos nela. Parece ser como que é o verdadeiro grão, mas não é. Então, entra na casca e o que é que produz? Uma casca. Agora, você tome um grão de trigo, quando primeiro está brotando o trigo, segundo Jesus disse, um grão de trigo, e você pega esse grão, e você pega esse trigo e abre-o, arranque, tire-o do talo, e observe, você diz, temos um grão de trigo. Tome cuidado, é exatamente igual como grão, mas não há nenhum pedacinho de grão aí dentro. É a casca. Aí estão os pentecostais. Tanto como diz Mateus 24, 24. Enganarão, se for possível, os escolhidos nos dias finais. Mas você, puxe para trás, folha após folha. Não tem nenhum grão. O grão está outra vez na parte de trás disso. E então a vida sai dessa denominação, entra no grão. Então, o que acontece quando o grão começa a crescer e fica maior? Assim que pode cobrir sobre algo, a denominação se afasta dela. Por que nós não temos uma denominação disto? Nunca será. É o grão. Não pode avançar mais. Estamos no tempo do fim. O que tem que fazer agora? Permanecer à presença do sol para amadurecer. Exatamente igual. Agora vejam como o irmão Branham aí nos fala dessa etapa, desse tempo onde o trigo ia estar sendo amadurecido na presença do sol, que é onde estaria amadurecendo para a colheita final. Agora continua dizendo, permanecer na presença do sol para ser amadurecido. Exatamente igual a palavra que vai ser amadurecida em teu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor. Então, não terão mais dúvidas. Se permitem que o Espírito Santo lhes revele, como disse a rainha sobre Daniel. E ele escreve aí, a palavra tem que amadurecer em teu coração. Agora vejam como a palavra tem que amadurecer em teu coração. Este é um bom tema. A palavra tem que amadurecer em teu coração. Porque é na alma da pessoa onde essa palavra, essa semente que foi semeada, essa revelação que é a que os trovões estão dando, é na alma, no coração, que vai produzir o efeito, vai produzir tudo para o qual essa palavra foi trazida aí, e aí é onde é trazida a vida. Aí é onde vai produzir esse novo nascimento. Aí é onde vai produzir o efeito da transformação. Agora recordem que o novo nascimento é na alma. Enquanto esteve na dispensação da graça, o Espírito Santo esteve atuando no lugar santo. Mas para o último dia, que é o 7º milênio de Adão para cá, é no lugar santíssimo, neste tempo final, onde o Espírito Santo estaria atuando, estaria produzindo esse novo nascimento na igreja como corpo místico de crentes e também como indivíduo, como era a era da pedra angular. Agora, é no coração,
seja, na alma tanto do ser humano, do indivíduo, como na alma da igreja do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra amadureceria. E é onde está amadurecendo. E por que está amadurecendo hoje? E está já nessa colheita para ser apresentado diante do Pai Celestial e aí ser colocados como filhos adotados e ser apresentados diante do mundo. Estes são meus filhos amados, no qual me agrado morar, porque é aí no lugar santíssimo, onde Ele estaria reinando no coração de cada filho e filha de Deus, assim como está reinando na alma, no coração da igreja do Senhor. Agora vejam, continua dizendo ele aqui, agora diz o irmão William, retorno à mensagem, é tempo de dar fruto para Deus. E ele agora vai ler a escritura de Malaquias capítulo 4, diz, mas a vós os que temeis meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Malaquias 4, versículo 2. Agora passamos à mensagem o Deus desta era perversa. Na página 50, nos diz aí o reverendo William Branham, já terminando a mensagem, e está orando, e na oração ele diz, como teu servo, que está em pé entre os vivos e mortos, apontando com o dedo a palavra de Deus. Agora recordem, cada mensageiro é um que está entre Deus e o povo, ou seja, de era em era, de dispensação em dispensação. Os mensageiros são os instrumentos de Deus e os que estão entre Deus e o povo, apontando com o dedo a palavra de Deus. Eu não posso salvá-los, Senhor, mas eles querem ser salvos. E Pai, assim como disse muitas vezes, o sol sai pela manhã e assim como passa através da terra, é enviado por Deus a amadurecer o grão para ser comida natural para os viventes naturais. Mas, ó Deus, Tu disseste, aqueles que temem meu nome, aos que temem o seu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará saúde. Permita que o sol de justiça, a palavra de Deus, possa surgir nos corações das pessoas. Aí vejam novamente, onde tem que surgir essa palavra, a qual é trazida por meio de cada mensageiro. E é neste tempo final que é trazida e é colocada no coração dos escolhidos de Deus. E vejam, para quê? Possa surgir no coração das pessoas e os raios curadores de fé. Os raios curadores de fé. Nessa palavra, cure cada desobediência à palavra e os traga à plenitude dos filhos e filhas de Deus. Essa fé é a fé que o irmão Branham disse, apenas temos suficiente fé para a cura divina. Agora vejam vocês, esses raios curadores de fé são os que a igreja noiva está recebendo, porque o maior milagre é a cura espiritual. Agora, onde havia sempre dificuldades, era com os ministros. Sempre era. E onde estava as situações, era com os ministros. Portanto, neste tempo final, cada ministro deve olhar sua vida no espelho da palavra e deve ter em seu coração e em sua alma esses raios curadores de fé que curem toda a desobediência que ainda tiver
qualquer ministro ou líder de uma igreja. Eles são e serão de grande bênção para os filhos e filhas de Deus quando estão na posição correta. E para Deus poder usá-los, tem que se olhar no espelho da palavra, serem sinceros e serem obedientes ao programa divino e tirar todo o fogo estranho da sua vida e do seu ministério, para que Deus possa usá-los a favor da igreja, a favor dos escolhidos. A posição depois de um profeta na terra é ser pastor, ser ministro do rebanho do Senhor. Mas é uma responsabilidade muito, mas muito grande, pela qual todos temos que prestar contas, porque não são das vossas ovelhas, não são vossas ovelhas, são do Senhor. Agora vejam aí, nessa página 50 da mensagem, o Deus dessa era perversa, ele escreve aí, o sol da manhã é igual, amadurece o grão, a plenitude. É o sol de justiça, quem amadurece o grão pela manhã. Agora continua dizendo aqui na mensagem, é tempo de dar fruto para Deus. Continua dizendo o Dr. William Soto, portanto, é na era da pedra angular onde Cristo, o sol de justiça, amadurece o trigo por meio do ensinamento da segunda vinda de Cristo, porque é o ensinamento da vinda do sol de justiça para a salvação dos escolhidos de Deus, para a adoção dos escolhidos de Deus, para amadurecer os filhos e filhas de Deus em uma era perfeita. Na página 69 do livro de citações, parágrafo 593 diz: virá uma luz se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles tiveram seu dia e o rejeitaram. Mas a luz da tarde, ele escreve verão em cima, mas as luzes da tarde se levantarão no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Para amadurecer a fruta, trazer para frente a árvore noiva, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. E à direita ele escreve para cima, o sol, escreve oeste, e uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E à esquerda, para cima escreve na margem o sol, amadurecerá o grão no oeste. E também em cima desse parágrafo escreve a luz no oeste. Aí à esquerda, para cima onde escreveu o sol amadurecerá, aí no começo da frase, faz uns raios como umas espigas de trigo. Agora continua dizendo o nosso irmão William na mensagem que estamos lendo. E agora, isso mesmo acontece com a igreja como grupo, acontece com cada crente, cada filho e filha de Deus. Tem que ir crescendo até chegar à perfeição. Vejam na página 167 do livro de citações, parágrafo 1486, nos diz: eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entendê-la. Mas, amigos, escutem, temos que
repousar na presença do Filho, temos que ser amadurecidos. Onde temos que repousar? Na presença do Filho. Nossa fé não está madura. Intelectualmente estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostra e provando pela Bíblia. Mas como a igreja necessita permanecer em sua presença até que se torne tenra no coração e volta, porque é no coração, é na alma, que essa palavra que é teofania, chega até o profundo do coração de cada escolhido. E esses raios poderosos de luz, de fé, tem aí no coração e torne esse coração tenro. Fique doce, se torne doce no espírito para que possa ser impregnado. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica áspero, mas se fica áspero, tem que forçá-lo, porque você tem que esmagar um cravo para que fique bem colocado. Você tem que martelar um prego para que ele fique bem colocado. Aí desenha uma pedra angular à direita e desenha como 3 preguinhos, escreve pregos. É como se estivesse martelando o prego na pedra angular. Mas quando a igreja uma vez o recebe, o eleito é chamado fora e separado, porque é o tempo da separação. Colocado na presença de Deus, sei que será algo como as pessoas foram ali no paraíso quando ocorrer o rapto. Aí ele escreve rapto e desenha uma pedra angular às eras e escreve 8 e 7 na 7ª era, e embaixo uma frase ele escreve: será como as pessoas ali no paraíso. E o rapto. E à esquerda para cima ele escreve: o sol para amadurecer nossa fé. E se ele é o sol de justiça, pois então o que é que amadurece a fé do escolhido de Deus? Pois o Filho, ou seja, o trono humano de Deus. O sol para amadurecer nossa fé. O sol, a luz. Ele escreve aí. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Estou na mensagem, é tempo de dar fruto para Deus. Continua dizendo, e agora, Cristo quer uma igreja que produza fruto e que amadureça esse fruto. Que deixe que esse fruto seja amadurecido, ou seja, que a igreja tem que permitir que Cristo, o sol da justiça, amadureça todos os filhos e filhas de Deus que Ele tem em sua igreja. Na mensagem, eis um homem que pode acender a luz. Na página 48, nos diz o reverendo William Branham, luz falsa, sim, custou à igreja o maior roubo que ela tenha tido. Frios credos denominacionais, irmão, não amadurecerão uma palavra vindicada que um semeador semeia. Vê? E velhos credos frios não amadurecerão essa palavra. Não, não. Dias de frias nevascas não madurarão o grão, não. É necessário o calor da luz do sol, porque era a palavra falada de Deus para fazer tal coisa. E será necessária a palavra de Deus para mostrar os santos de Deus que Jesus Cristo vive da mesma forma que Ele fez ontem e faz hoje. Os credos e as denominações nunca farão. Eles são frios e indiferentes. E o grão apodrecerá bem no solo. Ele não pode surgir debaixo disso. Ou seja que, se não está diante do sol, ao sol de justiça nesse último dia, nesse tempo final, vai apodrecer, se apodrecerá esse grão e não dará
esse fruto. Ou seja, que qualquer ministro que se coloque a iluminar com lanternas, credos, dogmas e tradições a esse grupo e que não seja o líder, o Espírito Santo, esse grupo apodrecerá. Tão simples assim. Veja, ele escreve à esquerda para cima, a luz do sol para amadurecer o grão. E há um só sol, e é o sol de justiça. É o anjo do pacto em sua vinda. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e raios na pedra angular. E em cima escreve: é uma luz falsa, um resplendor. É igual às denominações. Um pouquinho mais embaixo, nessa mesma página 48, diz: agora somente pense onde estamos. Olha as promessas do dia, rejeitada novamente, como fizeram as igrejas neste dia final, as denominações. Aí à esquerda ele escreve: as promessas de hoje foram rejeitadas. Resplendor, vivendo num resplendor falso, num clarão falso. É a razão pela qual não amadurecerá. Essa é a razão pela qual essa palavra, você não vê muitos milagres. E aí ele escreve à esquerda: não amadurece com clarão, com resplendor. Ou seja que todo aquele que não está seguindo a luz do sol de justiça, a luz que é Cristo em sua vinda, não vai amadurecer. Consequentemente, está sendo iluminado com um clarão. E um clarão não vai te amadurecer. Consequentemente, você apodrecerá. Tem que, para amadurecer, ir ao sol. E há somente um sol. Os demais são lanternas de bateria, de pilha, que já alguns se esgotou, ou alguns estão apagados e estão tentando iluminar, o qual produz que esse grão apodreça. Agora, continua dizendo nosso irmão William. Agora vamos ver algo aqui na página 128 do livro de citações, parágrafo 1145. É que tem duas partes aí. Vamos buscar esse parágrafo da página 128. Diz o reverendo William Branham, e é que tem dois parágrafos com o mesmo número, mas ele lê os dois parágrafos. Vejam, diz, e começa a ler: note o desatar deste espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, vemos o desatar do espírito eclesiástico. Sob o quê? O sétimo selo, a sétima trombeta para os judeus. Diz o irmão William, vejam, sob o sétimo selo, que é para a igreja, e sétima trombeta para o povo hebreu. Se desata de novo esse espírito. Veja quando se desata esse espírito. É quando a vinda do Senhor, que é o sétimo selo à igreja, e a sétima trombeta para Israel, que são dois profetas, Moisés e Elias. Esses dois ministérios, aí é que se desata isso novamente, ou seja, é neste tempo no qual estamos vivendo. E agora vamos ver. Continua lendo. Veja a lua se escurecendo debaixo do quê? O bem desenvolvido, desenhado, o Filho do Homem sendo expulso da igreja, o que é? Se juntando com o grupo eclesiástico. Diz William, ou seja, a igreja da sétima era se juntando com o grupo eclesiástico. E vejam esse parágrafo, esse primeiro parágrafo, 1145, ele escreve aí em cima. Sétimo selo é igual a sétima trombeta. Se desata o espírito eclesiástico. Contra e dois pontos. Ou reticências. Sétimo selo é igual à sétima trombeta. Porque o que é o sétimo selo é a sétima trombeta. O que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel.
E aí é onde diz, sétimo selo é igual à sétima trombeta, se desata o espírito eclesiástico contra e reticências. E também à direita para cima ele escreve, a lua, igreja, escurecendo. Agora, continua dizendo, irmão William, está lendo agora o próximo parágrafo, 1145, aí mesmo, da página 128. E lê, foi atado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode atuar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem, por homens. Mas ela vai ser libertada. Ela está regressando. Isso é o que a Bíblia diz. E esses dois espíritos se encontram nos campos de batalha, Lúcifer e Miguel, uma vez mais como no princípio. E aí ele escreve à direita, Moisés e Elias, para cima. E em cima escreve, liberação é igual pelo arcanjo Miguel. É por meio do arcanjo Miguel, que sabemos que Miguel diz o irmão Branham que é Cristo. Como diz Daniel, naquele dia se levantará Miguel, vem. Ou seja, quando Daniel está falando isso aí, se referia a este tempo final onde ele já saiu do trono de intercessão, se levantou e vem realizar em Apocalipse 10 e proclamar que o tempo não é mais e vem realizar a liberação. Agora continua dizendo o Dr. William Soto na mensagem que estamos lendo. É tempo de dar fruto para Deus. Isso será o enfrentamento que o reverendo William Branham diz na página 270 do Livro dos Selos, que haverá um enfrentamento assim como houve no céu, o haverá aqui na terra, diz. E vai citar do Livro dos Selos. Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a uma verdadeira batalha. Há um lugar na página 92 do livro de citações, que corresponde ao parágrafo 800, onde embaixo desse parágrafo ele escreve: no cavalo branco vem Cristo a vida, no cavalo amarelo vem o diabo a morte. No cavalo branco vem Cristo a vida, no cavalo amarelo vem o diabo a morte. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Vamos ver outro lugar. Agora vejam vocês, diz que o Espírito Santo esteve atado durante as eras a credos denominacionais ou denominações, mas o Espírito Santo é desatado, porque sai das 7 eras e agora está livre, na era da pedra angular. Vamos ver outro lugar se conseguimos. Há mais lugares onde o reverendo William Branham fala de que, aqui página 129, parágrafo 1147 diz, e vamos buscar essa página, página 129, parágrafo 1147. O Espírito Santo está atado por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas será desatado no tempo do entardecer pela mensagem do tempo do entardecer. O Espírito Santo de regresso na igreja novamente, Cristo mesmo, revelado em carne humana no tempo da tarde. Ele escreve aí, veja no livro de citações nessa porção, em cima ele escreve: o Espírito Santo será solto dos rios denominacionais na tarde. O Espírito Santo será solto dos rios denominacionais na tarde. Continua dizendo nosso irmão William. Agora podemos ver
esse mistério, onde o Espírito Santo fica livre desses rios denominacionais. E aqui na era da pedra angular, está livre de rios denominacionais. Na página 410 do livro das Eras, nos diz o reverendo William Branham, o trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram juntos, são colhidos. O que Nicéia se propôs fazer, por fim, chegou a acontecer. Com todo o poder da organização, a igreja falsa se afasta de qualquer rainho de verdade. Raiozinho de verdade, com o poder político, se fortalece com o respaldo do Estado e se propõe a erradicar para sempre o verdadeiro crente. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Mas quando já parece que seu plano teve êxito, o trigo é juntado no celeiro. E aí desenha uma pedra angular à esquerda e escreve: o trono jamais crescerão juntos, o trigo e o joio. E jamais receberá o joio as bênçãos de Deus por causa da presença do trigo, porque o trigo estará no celeiro, e a ira de Deus será derramada no sexto selo, terminando na completa destruição dos malvados. E para cima escreve: o trigo e o joio jamais crescerão juntos. Agora, como aqui podemos entender que o trigo e o joio não crescerão juntos? Quando vimos através das eras o trigo e o joio juntos, quando ali em São Mateus, no capítulo 13, versículo 24 diz: Versículo 24 diz: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com eles, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Agora, aí estão crescendo juntos. Durante a dispensação da graça, estavam crescendo juntos o trigo e o joio. Até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, que esses são os ministérios de Moisés e Elias: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Isso é o que, neste mesmo capítulo 13, versículo 38 em diante diz, versículo 36, porque vejam, aí no 36 diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Onde entrou Jesus para explicar essa parábola do trigo e do joio? Entrou à casa. É no lugar santíssimo onde o Senhor entra e está com seus escolhidos na ceia. E aí é que ele distribui o alimento a tempo e dá a conhecer os mistérios do reino de Deus e lhes mostra, lhes ensina, explica tudo o que foi trazido na dispensação da graça pelo precursor da segunda vinda do Senhor e pelas boas novas desse poderoso arcanjo que esteve no meio da igreja noiva. Agora,
Ele estava fora, mas entrou. Ele bateu a porta de cada escolhido de Deus em cada coração, e o escolhido de Deus lhe abriu a porta, e ele esteve falando de coração a coração. Agora vejam. E se aproximando dele, os discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos que cometem iniquidade, o qual num tempo era necessário, o qual vamos ler um pouquinho mais adiante, num lugar, e lançá-los na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Agora vejam vocês que também um pouquinho mais adiante, volta a falar aqui, no versículo 47 diz, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes, estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhe os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, e aí desenham uma estrela de Davi à esquerda, e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Agora vejam, como aqui o irmão Branham diz... Mas estou na página 410 do livro das Eras editado. Mas quando já parece que seu plano teve êxito, o trigo é juntado no celeiro. Jamais crescerá junto ao trigo, o trigo e o joio. Jamais. E jamais receberá o joio e as bênçãos de Deus. Por causa da presença do trigo, porque o trigo estará no celeiro. Agora veja, aí ele escreve, o trigo e o joio jamais crescerão juntos. Na era da pedra angular. Na dispensação do reino e era de pedra angular, aí o trigo e o joio jamais crescerão juntos. A bênção e as bênçãos da dispensação do reino e da era da pedra angular são exclusivamente para os escolhidos de Deus. Consequentemente, na dispensação do reino, não crescerão juntos e não estão crescendo juntos o trigo e o joio. Mas na dispensação da graça, sim, estavam crescendo juntos. Mas, ao ele enviar os anjos ceifeiros e colocar o trigo no celeiro para receber as bênçãos da dispensação do reino, aí não está o joio, aí está o trigo. Por isso é que diz, não crescerão juntos. Não crescerá essa fé de rapto que os escolhidos de Deus estão recebendo. Não a receberá o joio não receberá. Jamais crescerão juntos o trigo e o joio, e jamais receberá o joio e as bênçãos de Deus, por causa da presença do trigo, porque o trigo estará no celeiro, e a ira de Deus será derramada no sexto selo, terminando na completa destruição dos malvados. Agora, um pouco atrás eu disse que a videira falsa vem a uma fruição completa nessa era. Seu fruto amadurecerá. Isso é correto. Essa igreja de espírito tão malvado, cheia de iniquidade, será manifestada como a semente de mostarda que cresceu, chegando a se tornando uma árvore no qual moravam todas as aves do céu. Sua cabeça será o anticristo, o mistério de iniquidade. Tudo isso é verdade. E se isso é verdade, então também tem que ser verdade que a igreja verdadeira
a noiva amadurecerá. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e à esquerda para cima escreve Confederação Mundial de Igrejas. E seu amadurecimento será identificação com seu Senhor, por meio da palavra e sua cabeça, quem virá por ela, é o mistério da piedade de Cristo Jesus. E quando a igreja falsa vier contra a videira verdadeira, com todo o poder astuto e diabólico, feito da força política, física e dos demônios das trevas, a videira verdadeira com a plenitude do Espírito e a palavra, fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Depois, ao se aproximar a sua pedra de coroa, se tornando como ele por meio da palavra, Jesus virá para se unir como a noiva e o noivo para sempre. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, por isso qualquer pessoa que trate de estabelecer uma denominação na era da pedra angular, busca um grave problema diante de Deus. Agora, como um ministro pode estabelecer uma denominação em nossa era, a era da pedra angular? Primeiro, que não está e não tem o líder, que é o Espírito Santo, nesse grupo. E segundo, que o que está fazendo está contra do que Deus está realizando, consequentemente, está fazendo uma denominação, como qualquer outra denominação, ou grupo ou seita religiosa. E os piores, diz o irmão Branham, são os que se afastam, os independentes são os piores. Piores do que a própria denominação. Agora diz, busca um grave problema diante de Deus, porque está tratando de atar o Espírito Santo a uma denominação, a um rio denominacional. Essa pessoa terá graves problemas diante de Deus. Na página 148 do livro de Citações, parágrafo 1317, diz: eu certamente respeito os luteranos pela sua posição no dia, aos metodistas pela santificação em seu dia e aos pentecostais pela sua posição em seu dia. Mas vivemos em outro dia e estamos vivendo quando houve talo, borla, casca, quase como trigo. Mas o trigo está dentro da casca. A casca somente sustentou o trigo, evitando que o sol quente o queimasse, e agora a denominação está se separando dele para que ele possa permanecer na presença do Filho para amadurecer. E aí desenha uma pedra angular às eras e raios na pedra angular. E enumera de 1 a 7, 1 a 8. E em cima escreve o trigo, e faz os raiozinhos como trigo. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Wilson, na mensagem é tempo de dar fruto para Deus. Agora, ninguém poderá atar o Espírito Santo a rios denominacionais em nosso tempo. E quem fizer se verá em graves problemas, ou quem está fazendo já está em graves problemas diante de Deus. Agora, ninguém poderá atar o Espírito Santo a rios denominacionais em nosso tempo. E agora vejam vocês, sempre que ataram a rios denominacionais do Espírito Santo, foi quando veio uma era. Deus enviou o mensageiro, trouxe a mensagem, partiu o mensageiro, e então as pessoas que ficaram, então trata de organizar o que crê que o mensageiro quis dizer e estabelece uma denominação para e que proteger toda essa obra. Vejam isso. Mas o que fazem é um rio denominacional que não deixa o Espírito Santo operar. Na página 62 do livro de Citações, parágrafo 542, nos diz:
Agora, a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus. Ele está recolhendo seus escolhidos juntos, eu creio isso. Eles virão do leste e oeste. Onde está o corpo morto, as águias se juntarão. E ele escreve à esquerda, percorrendo os anjos, Moisés e Elias. E desenha uma pedra angular e as eras e escreve em cima da pedra angular oeste e embaixo leste. Vá. O que é isso? Ele tem sua igualdade verdadeira, mostrando-se a si mesma entre eles, fora de toda denominação, trazendo seus eleitos juntos de todo tipo de igrejas, de todos os lugares, e trazendo fora seus filhos, caindo diretamente em linha com sua palavra. E desenha uma pedra angular à esquerda, que agora a vinda do Senhor está tão iminente, a vinda do juízo. E ele em cima escreve aí, na margem em cima, a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Ele está chamando os seus eleitos juntos em igualdade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer com que a pedra de cabeceira venha dentro dele. E desenha uma pedra angular à esquerda, um ministério da mesma mera classe, caindo diretamente dentro dele, chamando os seus filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou com eles um mestre verdadeiro, profeta verdadeiro, que fica com sua palavra, a Bíblia. E aí ele escreve à direita para cima. Mestre é igual profeta. A voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. Se essa era a sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Elas não o seguirão. Irmão, do leste e do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste se juntando. E escreve embaixo, leste, Palestina, primeira dispensação, a lei, oeste, USA, segunda dispensação, a graça, e a América Latina e o Caribe, que é a dispensação do reino. Agora continua dizendo ele aí. Vamos ler esse parágrafo novamente. Agora vejam vocês. Sempre que ataram a rios denominacionais do Espírito Santo, foi quando veio uma era. Deus enviou o mensageiro, trouxe a mensagem, o mensageiro partiu e então as pessoas que ficaram, então trata de organizar o que crê que o mensageiro quis dizer e estabelece uma denominação para e que proteger toda essa obra. Mas o que fazem é o rio denominacional, que não deixa o Espírito Santo operar. E o que o Espírito Santo faz? Deixa esse grupo e segue em frente e abre uma nova era com um novo mensageiro. Esse foi o programa que esteve realizando de era em era, e assim veio o fruto de Cristo através da sua igreja. Não é que vem e espera a que ele decida mandar outra vez o mesmo mensageiro, que nem sequer é escritural, porque o único que foi e passou pelo paraíso e trouxe os santos do Antigo Testamento e regressou foi Jesus. Foi 3 dias e regressou. Nenhum mensageiro anunciou, nenhum líder religioso, escreveu nosso irmão William, anunciou que ia morrer e que em 3 dias iria ressuscitar. Ele, em sua segunda vinda, é o único que poderá estar ausente por 3 dias e meio, passar pela 6ª dimensão, realizar o juízo aí e voltar e trazer os santos que partiram. Ou seja, que ele, nesse escrito, ele escreveu, nenhum líder religioso profetizou, disse que ia morrer e aos 3 dias ia ressuscitar. E o segundo que disse, o segundo líder que disse é o ministério de Moisés e Elias. Nenhum outro mensageiro profetizou que vai acontecer com ele. E
Deus, quando leva o mensageiro e o coloca a descansar, não o levanta novamente para realizar a obra que falta por realizar, como uns rios denominacionais que se colocaram a dizer que estão esperando o irmão William que regresse para que pregue as mensagens na carpa. Isso é uma denominação, porque estão acrescentando, colocando revelações e interpretações privadas, o qual isso está contra o programa divino, e terão graves problemas diante de Deus, se não se arrependem. E o que o Espírito Santo faz? Deixa esse grupo e segue em frente e abre uma nova era com o novo mensageiro. Esse foi o programa que esteve realizando de era em era, e assim veio o fruto de Cristo através da sua igreja. No livro das Eras, na página 426, editado, nos diz o reverendo William Branham, o tempo de colheita. Você notou que no tempo da colheita há uma aceleração no amadurecimento e ao mesmo tempo uma parada no crescimento até que já não há crescimento? Não é isso exatamente o que estamos vivendo nesses dias? A videira falsa está perdendo milhares que vão aos comunistas e outros grupos de incrédulos. Seus números não estão aumentando como eles querem que pensemos. Seu domínio das pessoas não é o que era. E em muitas ocasiões assistem à igreja somente em caso de uma exibição. E o que da videira verdadeira está crescendo? Onde estão aquelas enormes quantidades de pessoas que continuam vindo aos avivamentos e respondem ao convite? A maior parte não vem numa atitude emocional ou desejos de algo físico ao invés de algo verdadeiramente espiritual. Não é nessa era semelhante ao dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta, mas Deus conservou o juízo por 7 dias. Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. Escreve aí os dias de Noé à esquerda. Porta, ele escreve Noé também, escreve 7 dias de silêncio e desenha uma pedra angular. E ele escreve também aí à direita a porta cerrada. E ele escreve aí também à direita a porta fechada. 7 dias antes do juízo. Silêncio. A meia hora de silêncio é igual 7º selo, 7 trovões, 7 etapas consecutivas. A porta fechada, 7 dias antes do juízo. E escreve silêncio em cima. Também escreve a meia hora de silêncio é igual 7º selo, 7 trovões, 7 etapas consecutivas. No tempo da colheita, então, tem que chegar à cena, nessa era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sob mestres corruptos que guiam as pessoas fora da palavra. Mas o trigo também tem que amadurecer. E a ele, Deus está mandando o profeta mensageiro com o ministério vindicado, para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles escutarão assim como a primeira igreja escutou Paulo, e amadurecerão. E aí desenha uma pedra angular à direita, e amadurecerão na palavra até se tornar a noiva da palavra, e as poderosas obras serão encontradas nelas, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. E desenha uma pedra angular à esquerda também. Os grupos de igrejas falsas se juntarão no Concílio Mundial de Igrejas. Este concílio de igrejas é a imagem edificada, a besta. E aí escreve à esquerda, Concílio Mundial. Agora continua dizendo o nosso irmão William. A igreja esteve dando fruto de era em era, filhos e filhas de Deus, mas ainda não produziu a igreja de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus em corpos glorificados. Somente vieram em corpos de carne e receberam o novo nascimento e obtiveram o corpo teofânico, mas falta que recebam o corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado. Na página 41 da mensagem, a união invisível da noiva de Cristo,
Nos diz o reverendo William Branham. Essa é minha mensagem para a igreja. Agora, segundo vocês, segundo nos vamos doar somente um minuto. Está se levantando na palavra de Deus e escreve sétimo selo. E com a palavra de Deus, e aí à direita desenha uma pedra angular e as eras. E agora vamos ver o que ele escreve aí. Cada amém, cada acento, cada título. Onde está colocado? Eu estou tratando de dizer: se arranque dessas cascas e saia aqui fora no trigo, onde você possa amadurecer diante do sol. Ouça a vinda da ceifadora. E escreve Moisés e Elias. Está se levantando completo, justificados, como se em realidade nunca tivesse feito. Aleluia. Falar sobre o dia de ação de graças. E à esquerda ele escreve, em cima, para amadurecer o trigo, dois pontos, o sol e a colheita. E na pedra angular e as eras que ele desenha à direita, na sétima era escreve forro, e duas vezes escreve trigo, na pedra angular e um pouquinho mais abaixo. E em cima escreve justificado, na margem em cima escreve justificado, como se nunca tivesse pecado. Agora vejam. Nessa parte aqui. Um pouquinho antes, eu não li essa frase, antes diz: pelo lavamento da água da palavra, e a palavra está se levantando completo, justificado, como se nunca tivesse feito no princípio. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Essa frase é anterior ao parágrafo que eu li. E aí ele escreve em cima, justificado como se nunca tivesse pecado. Ele é quem nos justifica diante do Pai Celestial. Em sua primeira vinda e em sua segunda vinda também. Porque estás colocado na palavra. E ele é o verbo, a palavra. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E para isso é que na era da pedra angular estaremos todos amadurecendo, para ser transformados, ser colhidos, e ter filhos e filhas de Deus à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Na página 406 do Livro das Eras, editado, nos diz o reverendo William Branham. Agora podemos ver porque houve duas videiras, uma verdadeira e uma falsa. Também podemos ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne, a qual perseguiu o outro filho que foi segundo a promessa. Agora podemos ver como dos mesmos pais nasceram dois filhos como gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muitas das mesmas verdades, mas não sendo do mesmo Espírito. E, consequentemente, perseguindo o filho eleito. Deus não reprovou simplesmente pelo ato de reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. Um eleito não pode perseguir outro eleito. Um eleito não pode danificar outro eleito. São os reprovados quem persegue e destrói os eleitos. E aqueles reprovados são religiosos. São muito inteligentes, vêm da linha de Caim, a semente da serpente. Edificam suas Babéis, suas cidades e seus domínios, e todo o tempo falando com Deus, odeiam a semente verdadeira. E farão tudo possível, até no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Mas eles têm seu lugar, são necessários. Por isso, não podemos estar nos queixando, que falam e zombam e criticam e dizem quantas blasfêmias do Espírito Santo operando neste tempo final, tanto no instrumento, como nos escolhidos de Deus, como na obra que Deus está realizando. E podemos ver
como não têm escrúpulos no que fazem nas redes sociais e em todos os meios havidos e por haver agora, você pode entender que eles têm esse lugar e são necessários. Assim que não esteja se queixando, mas que foque em você e deixe que eles continuem fazendo o trabalho que eles estão fazendo porque são necessários. Desde os ministros que desde os púlpitos crucificaram o Senhor novamente, até os que fazem na maneira que estão fazendo. Mas eles têm seu lugar, são necessários. E você já os identifica. Todo ataque contra o ministério sob carpa e da grande carpa catedral e do que Deus está realizando, o avivamento em cada lugar, que a terceira etapa vai, todo aquele que ataca o ministério do sétimo selo é conceituado deste grupo. Tem esse lugar e são necessários. Já cada escolhido de Deus os identificou. O que tem a ver a palha com o trigo? Jeremias 23, 28. Se não há palha, então não há trigo. Mas no fim, o que acontece com a palha é queimada com um fogo que não se extingue. E o trigo é juntado no celeiro. Onde está o Senhor? Eleito de Deus, guarde-se e estude bem, tome muito cuidado, se ocupe da sua salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12. Confie em Deus e você seja fortalecido em seu poder. O adversário, que é o diabo, anda agora mesmo como um leão rugindo, buscando quem devorar. Persevere em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. A videira falsa e a videira verdadeira estão chegando ao amadurecimento. Mas antes de que amadureça o trigo, o joio maduro tem que ser juntado para o fogo que não extingue. Note, todos estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Aí é onde se juntam. Dentro de pouco se realizará o armazenamento do trigo. Mas enquanto isso, os dois espíritos estão operando nas duas vinhas. Saia você, dentro do joio. Comece a vencer para que assim seja considerado digno do louvor do seu Senhor e pronto para reinar e governar com Ele. Bendito seja o Senhor para sempre. Que você seja considerado digno de louvor, para que assim esteja pronto para reinar e governar com Ele. Quando? No glorioso reino messiânico, no glorioso reino milenial e por toda a eternidade. E ele continua dizendo, nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, é tempo de dar fruto para Deus. E agora? Para isso é que vem a chuva tardia do ensinamento da segunda vinda de Cristo. Para isso é que vem neste tempo final. E esse ensinamento foi nos mostrado que ia ser dado em uma grande carpa catedral onde os trovões estariam emitindo suas vozes, que é o que Deus está realizando hoje. Dando assim cumprimento a cumprimento. Essa é a escritura de São Mateus capítulo 13, onde os anjos ceifeiros estão realizando essa segregação, essa separação, porque o joio não estará recebendo as bênçãos da dispensação do reino, da era da pedra angular. O tempo de amadurecer à luz da palavra. Esse é o tema que estaremos vendo nessa ocasião. Podemos nos colocar de pé e deixamos assim neste tema. O tempo de amadurecer à luz da palavra. O nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.